Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. É importante ressaltar que Deus sempre quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Nós vamos receber Deus se quisermos. Deus não vai obrigar-nos a ouvi-lo. Agora, Ele deseja salvar a todos. Ele deseja a nossa salvação eterna. Eu transmito sempre a liturgia nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel Maciel, ou então, Paulo Roberto Maciel Maciel 7919. Ou ainda, Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. E tem mais um, hein? facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Então são vários endereços à sua disposição para se salvar. Eu recebi essa missão de Deus, eu fiz um pacto com Deus para divulgar o Evangelho, tentando salvar o maior número de almas possível. O mundo todo está recebendo essas mensagens. Então, na hora do juízo final, não tem desculpa de dizer: eu não sabia que Cristo existia. A pregação foi feita, a evangelização foi feita. Liturgia referente ao dia 17 de agosto de 2023, quinta-feira da 19ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada: considerai, Senhor, vossa aliança e não abandoneis para sempre o vosso povo. Levantai-vos, Senhor, defendei vossa causa e não desprezeis o clamor de quem vos busca. É o Salmo 73, versículos 20, 19, 22 e seguinte. Oração do dia. Rezemos. Coloque a sua intenção. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro de Josué, capítulo 3, versículos do 7º ao 11 e do 13 ao 17. Naqueles dias o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saibas que estou contigo, assim como estive com Moisés. Tu ordena aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo-lhes: quando chegardes à beira das águas do Jordão, ficai parados ali. Depois Josué disse aos filhos de Israel: aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: nisto sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que ele expulsará de vossa presença os cananeus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão adiante de vós. E logo que os sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra tocarem com a planta dos pés as águas do Jordão, elas se dividirão. As águas da parte de baixo continuarão a correr, mas as que vêm de cima pararão, formando uma barragem. Quando o povo levantou acampamento para passar o rio Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança puseram-se à frente de todo o povo. Quando chegaram ao rio Jordão e os pés dos sacerdotes se molharam nas águas da margem, pois o Jordão transborda e inunda suas margens durante todo o tempo da colheita, então as águas que vinham de cima pararam, formando uma grande barragem até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. E as que estavam na parte de baixo desceram para o mar de Arabá, o mar salgado, até secarem completamente. Então o povo atravessou defronte a Jericó,
E os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservaram-se firmes sobre a terra seca no meio do rio, e ali permaneceram até que todo Israel acabasse de atravessar o rio Jordão a pé enxuto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, um milagre, né, que aconteceu nessa travessia. Assim como aconteceu com Moisés no mar. Agora o salmo responsorial é o Salmo 114, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, refrão, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando o povo de Israel saiu do Egito e os filhos de Jacó de um povo estranho, Judá tornou-se o templo do Senhor e Israel se transformou em seu domínio. Aleluia, 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 aleluia. O mar à vista disso pôs-se em fuga, e as águas do Jordão retrocederam. As montanhas deram pulos como ovelhas, e as colinas parecendo cordeirinhos. Aleluia, 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 aleluia. Ó mar, que tens tu para fugir? E tu, Jordão, por que recuas deste modo? Por que dais pulos como ovelhas, ó montanhas? E vós, colinas, parecendo cordeirinhos. Aleluia, 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 aleluia. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho com o Salmo 118, versículo 135, e vamos proclamá-lo com Mateus 18, versículos do 21 ao 1º do capítulo 19. Aleluia, 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 aleluia. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Ensinai-me vossas leis e mandamentos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão
E lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: servo perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. E assim, é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à primeira reflexão, que está no livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Vejamos o que nós encontramos aqui e depois vamos para outra reflexão de Antônio Carlos Santini. O perdão é condição indispensável para o crescimento e a vida saudável da comunidade cristã. Para responder à pergunta de Pedro, Jesus joga com um número simbólico. 70 vezes 7 significa sempre. Para reforçar sua afirmação, Jesus conta a parábola dos dois devedores e mostra a imensa desproporção entre o perdão de Deus, que é sem medida, e o nosso perdão mesquinho, aos que nos ofendem. Para saber perdoar é necessário reconhecermos que somos pecadores e necessitados do perdão de Deus. A necessidade de perdoar soa como canção ecoando ao longo dos evangelhos. Seremos perdoados pelo Pai Celeste à medida que perdoarmos de coração os nossos irmãos. É o que expressamos cada vez que rezamos o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha, bonita reflexão. Vamos a mais uma aqui. O Senhor lhe perdoou a dívida. É o comentário de Antônio Carlos Santini na liturgia comentada dele. E-mail santini@novaalianca.com.br. Ele está fazendo a reflexão sobre Mateus 18, versículo 21, a Mateus 19, versículo 1. A boa nova de Jesus para a humanidade situa o perdão das ofensas bem no coração de sua mensagem. De um lado, Deus nos perdoa, do outro, nós perdoamos nosso próximo. Antoine Bloom comenta: assim como os hebreus foram chamados por Moisés para fugirem do Egito, segui-lo na noite escura, atravessar o Mar Vermelho, cada um de nós é conduzido ao deserto, onde começa uma nova etapa. Entre o Egito e o deserto, entre a escravidão e a liberdade, estende-se uma linha de demarcação. É o momento do ato decisivo pelo qual nos tornamos homens novos, em uma situação moral totalmente nova. Em termos de geografia, esta linha foi o Mar Vermelho, mas na oração do Senhor, ela é o perdoai nossas ofensas, como também nós perdoamos. Este, como nós perdoamos, representa o momento em que tomamos nossa salvação em nossas próprias mãos, pois tudo o que Deus faz depende do que nós fazemos. E isto é de extrema importância na vida diária. Se a pessoa que sai, no caso as pessoas, no plural, se as pessoas que saem do Egito levam consigo seus medos, seus ressentimentos, seus ódios, suas queixas, elas permanecerão escravas na terra prometida. Não serão homens livres, nem mesmo homens em condições de construir a sua liberdade. É por isso que entre provação sofrida e a tentação de nossos demônios familiares, encontra-se esta condição absoluta para a qual Deus jamais aceita algum tipo de arranjo. Não haverá dois pesos, duas medidas, assim como perdoais, sereis perdoados. E o que não perdoais,
será retido contra vós. Não é que Deus não nos queira perdoar, mas se recusamos o perdão, transformamos em fiasco o mistério do amor. Nós o recusamos e já não há lugar no reino para nós. Já não podemos ir adiante se não somos perdoados. E não podemos ser perdoados enquanto não perdoarmos a todos aqueles que nos fizeram mal. Isto fica perfeitamente claro, nítido e preciso, e ninguém pode imaginar se no reino pertencer a ele se permanece em seu coração a recusa de perdoar. Perdoar aos inimigos é a primeira característica do cristão, a mais elementar. A mais elementar, hein? Se nós falhamos nisto, não somos inteiramente cristãos e ainda erramos no ardente deserto do Sinai. A lei do perdão não é um estreito regato na fronteira entre a escravidão e a liberdade. Ela é larga e profunda, é o Mar Vermelho. Os judeus não a transpuseram por seus próprios esforços em barcos feitos pela mão do homem. O Mar Vermelho abriu-se pelo poder de Deus. Foi preciso que Deus os ajudasse a atravessá-lo. Mas para sermos conduzidos por Deus, devemos entrar em comunhão com essa qualidade de Deus, que é a capacidade de perdoar. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Então, perdoaremos. Orai sem cessar. Por amor a Deus, por amor a meus irmãos, eu direi paz para ti. Salmo 122, versículo 8. Vamos agora aos santos do dia. Vamos falar dos santos porque eles são exemplos para nós. Fizeram o que Deus mandou, o que Jesus mandou, praticaram amor. Dia 17 de agosto é dia de Santa Beatriz da Silva, virgem, que morreu em 1490. Santa Beatriz da Silva era uma nobre dama portuguesa da corte da rainha da Espanha. Almejando levar uma vida de perfeição, recolheu-se num mosteiro dominicano. Depois fundou a Ordem das Concepcionistas. Santo do dia 17 de agosto é São Mamed de Cesareia. Foi mártir. São Mamed viveu nos primeiros séculos da era cristã. Morreu mais ou menos entre 273 a 274. Mamed foi um humilde pastor da Capadócia, atual Turquia. Foi morto durante a perseguição de Aureliano. Santo Eusébio é do dia 17 de agosto. Ele foi papa do ano 310, ano de sua morte. Eusébio, durante seu curto pontificado de 4 meses apenas, deu valoroso testemunho de Cristo. Morreu na Sicília, para onde fora deportado pelo imperador. Santa do dia 17 de agosto, Clara da Cruz, virgem. Santa Clara da Cruz morreu em 1308. Foi abadesa do mosteiro agostiniano da Santa Cruz de Montefalco, na Itália. Distinguiu-se por seu extremo amor à paixão de Nosso Senhor. Santa do dia 17 de agosto é Santa Joana de Lannoy. Foi virgem e faleceu em 1736. Joana de Lannoy, movida pela caridade, recolhia em sua casa órfãos, mendigos e anciãos.
ela fundou em Saumur, na França, o Instituto das Irmãs de Santa Ana da Providência. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus proverá. Ele proverá se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, Deus nos dará. E agora eu clamo do aramaico Maranatá, ou, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, Maranata, com a tônica na penúltima sílaba. Nós católicos colocamos a tônica na última. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo, é a parousia. A segunda vinda de Cristo Jesus, segunda e definitiva, quando haverá o julgamento universal de todos. Os pecados confessados não serão mais mostrados. Por isso, a importância de se reconciliar com Deus nessa passagem efêmera aqui pela terra. Pelo menos para quem quer a eternidade, porque parece que muitos não querem a vida eterna com Deus. Tanto que não creem nele. Aí a pessoa mesmo está se condenando e vai viver banida da presença de Deus por conta própria. Vai viver com o demônio na eternidade. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse meu endereço telemático Paulo Roberto Maciel.